Olá pessoal, deixa eu abaixar. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Este canal é voltado ao ensino do direito em primeiríssimo lugar e para você que não me conhece ainda, boa noite, bem-vindos. Meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou advogado e, aliás, sou professor de direito e advogado. Ministro aula no Alfacom, concursos públicos aqui de São Paulo e aqui no canal. Aliás, o som está um cocô, mas eu arrumo, isso não tem problema. É ao vivo e por ser ao vivo eu posso jogar, deixa eu jogar esse microfone no lixo. E eu posso jogar aqui. Professor, você dá aula aonde? Dou aula no Alfacom, como eu disse a você, mas também ministro aula agora aqui no canal e estamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. Há 10 anos já ministrando aula. Sou especialista em direito processual, mestre em direito empresarial e tenho aí uma estrada muito legal já há 10 anos nesta caminhada. Detalhe, a aula em vídeo pode não estar muito boa no ao vivo. No ao vivo, 9 horas e 37 minutos, pode não estar muito boa, mas relaxa. Está sendo gravado agora no... agora é aqui. No audioblog, enfim, está sendo gravada no audioblog, nesse trocinho aqui no podcasting para você e também para você que me acompanha nas redes sociais e também no meu aplicativo. Tem outras plataformas para você acompanhar e também no Spreaker. Professor, o que é Spreaker? O Spreaker é um aplicativo onde eu gravo a aula, onde eu faço a aula, onde eu posso falar e você ouve ao vivo. Você pode ouvir ao vivo o que eu estou falando aqui agora. Bom, e aí para ver o Spreaker, aonde é que você vai? Você vai lá no meu site. No meu site, você vê aí, fabiotadeu.net. Você vê, ó, daqui tá bom, ó. Pelo menos aqui para mim tá em ordem. Bom, e aí? O meu site fabiotadeu.net, você pode acompanhar tudo isso de graça em alguma das plataformas. Se você estiver no meu aplicativo, basta acessar o app.vc/Fabio_Tadeu_Roque. Vou ficar com esse aqui, deixa eu tirar esse microfone, vou ficar só com esse aqui mesmo, que tá um som melhorzinho. Depois eu arrumo tudo bonitinho. app.vc/Fabio_, deixa eu por aqui, Tadeu_Roque. Você tem o aplicativo e você pode escolher qual plataforma você quer usar. O aplicativo é pago. Quanto custa? R$ 4,99. R$ 4,99. Para mim, quanto chega? Para o professor, chega apenas e tão somente R$ 1. O resto tem imposto aí do Google, tudo direitinho. Tem que pagar quem desenvolveu esse agregador de conteúdo. Então, relaxe, jogando sempre limpo com todos vocês. Beleza? Bom, e vamos trabalhar. Para você que gosta do canal, lhe agradeço. Obrigado por entrar no meu canal do YouTube. Aliás, vamos por partes. O YouTube está aí na sua tela, youtube.com/Fábio Tadeu. Facebook está na tela, facebook.com/Fábio Tadeu Roque. Basta entrar, basta acessar, você tem direito, você vai direto o acesso aos detalhes todos aí. O WhatsApp está na tela, 11 97026 5105, mas eu estou atrasado nas mensagens. Tenho mais de 1.000. Eu estou falando sério. Tenho mais de 1.000 mensagens para responder. Leio
leio tudo mesmo e respondo tudo mesmo, de verdade. Mas por isso que eu demoro. Enfim. Que mais? E deixando claro, eu vou continuar o canal, porque muita gente me disse assim: puxa, professor, mas você agora que está no Alfa, você vai desistir das coisas? Não, não vou desistir de nada. E não vou desistir de ninguém, muito pelo contrário. Só estou fazendo aquilo que amo. O que é que eu amo? Amo lecionar, amo ajudar aqueles a quem eu posso. E se eu puder, enquanto eu puder, conta comigo. Nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. Beleza? Só que assim, lá no Alfa, eu estou como professor de Direito Constitucional para os diversos cursos. Junto com a professora Fault, Adriane Fault, fantástica. Ela é mestra no que faz, ela sabe o que está fazendo, ela é mestre naquilo que ela se propõe a fazer, faz bem feito. Aliás, todos. E eu quero agradecer de público, de pronto, ao meu chefe, professor Evandro Guedes, por ter apostado em mim, por ter acreditado no meu trabalho, por ter acreditado no meu potencial. Tamo junto para aprovar essa galera, para mandar essa galera toda para administração. Beleza? Só tô com essa câmera, a outra câmera está velha. Essa aqui, ó. Tá velha, é JVC da época da minha avó. Por isso que a imagem é péssima. Ela tá com problema, não quis ligar. Então não tem problema, se não quer ligar aquela, tem essa. E eu vou continuar. O conteúdo do que eu vou falar aqui, você tem no meu site. Meu site está lá, o fabiotadeu.net. Basta acessar e você tem acesso direto ao material. Beleza? Vamos começar. Para vocês que gostam de controlar quanto tempo eu falo, vai começar a aula. 11 minutos e 38 segundos. Vamos começar o Direito Processual Penal, parte 14. Vamos lá. Vamos para a tela. Na última aula, antes de começar, a galera do TJ São Paulo, tá certo, agora tá certo. Antes de começar o TJ São Paulo, eu joguei o artigo 61. Detalhe, se você estiver no YouTube, eu não sei se a transmissão está boa no ao vivo. Vou fazer o melhor possível. Aqui tá em ordem, pelo menos para mim tá em ordem, mas não adianta tá para mim. Enfim, o vídeo vai estar à sua disposição todinho na íntegra ao final. Na última aula eu falei do artigo 61, no artigo 61 do Código de Processo Penal, que cai lá no Paraná, e aliás o concurso do Paraná está mantido. Por que eu falo isso? Porque tem gente me perguntando: professor, o concurso vai sair, não vai mais, já falaram que não tem mais. Tem, o concurso tem e nós vamos continuar estudando já. Artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz, somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. O que você precisa saber? 3 coisas. No caso da morte do acusado, cuidado, eu estou falando do acusado. Por que eu estou falando do acusado? Porque a banca examinadora vai pegar aqui, deixa eu pegar esse acusado aqui da tela, ela vai mexer aqui e ela vai colocar, no caso de morte do autor, do réu. Se for o réu, tá certo. Se for o autor, tá errado. E por que isso? Porque se você, assim como eu, sabe ler, ótimo, legal, parabéns. Está aí, no caso de morte do acusado. E olha lá, segunda coisa que você tem que saber no artigo 62. O juiz, somente à vista da certidão de óbito, e grife certidão de óbito, grifa lá, ok.
E depois de ouvir do Ministério Público, coloca em quadradinho ou grifa o depois. De ouvir do Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. Vamos lá. Agora, vou trazer, quer dizer, se eu lembrar isso aqui, eu preciso trazer isso aqui para mim. Pode manter as alterações. O bom do canal ser meu é que eu falo e faço o tempo que precisar. Bom, vamos lá. Isso, olha lá. Você viu no artigo 62, o que você viu? Você viu que no caso de morte do acusado, primeira coisa que você tem que saber, as bancas examinadoras, todas, o que elas fazem? Qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Ela vai colocar no caso da morte do autor. Aí tá errado. Ou então, no caso da morte do réu. Aí tá certo, porque acusado é o réu, dá pra engolir. Ótimo, e daí? Primeira coisa. Segunda coisa, o juiz somente à vista da certidão de óbito. Não é o atestado, não é. É a certidão de óbito. Tem diferença? Tem. Atestado de óbito é aquilo que o médico dá assim que faleceu a pessoa. Por exemplo, meu pai, quando morreu, assim que ele morreu, eu peguei o atestado de óbito e fui até o órgão oficial para fazer toda a cerimônia funerária e lá me foi dado um prazo para eu tirar a certidão de óbito. Tem diferença? Em tese tem. Para prova tem. Para prova, presta atenção num detalhe. Para prova, eles vão querer que você saiba que é a certidão. Eles vão só zoar com a sua cara. Eles vão dizer atestado. Atestado, o cara morreu, foi pro beleléu, acabou de morrer, é atestado. Depois que você foi no órgão oficial, comprou o que tinha que fazer, fez a cerimônia funerária. Ah, professor, não vou fazer cerimônia funerária nenhuma. Então deixa lá o cadáver, tá bom? E aí? Aí você deixou lá, fez o que tinha que fazer, mas você tem que ir lá nos órgãos oficiais e falar: o cara morreu, tá aqui o atestado. Ótimo. O juiz não vai ficar contente com o atestado. O juiz quer a certidão. Certidão é depois do atestado. Cuidado com isso na prova. Grifa a certidão de óbito e marca com letras garrafais que não é atestado, ok? E aí, olha lá, depois de ouvir do Ministério Público. Então, duas condições para eu, juiz, extinguir a punibilidade. Isto é, para eu falar assim, não posso mais punir o agente. O que acontece? Eu vou primeiro oferecer ao juiz a certidão de óbito. Certidão, ok. Depois da certidão, o juiz vai olhar e falar: o cara morreu, tá bom. E se ele morreu, vamos agora jogar para o Ministério Público. Por quê? Porque a lei manda, não basta a certidão. Vamos até pegar um caso interessante de situação de prova. Olha lá. De repente, não mais do que de repente, o que aconteceu? Você vai comunicar que morreu fulano e tal, e o juiz aparece, lá no velório do cara. O juiz viu o corpo do cara. Ah, um exemplo clássico, meu Deus, clássico. Qual? Dona Marisa Letícia. Marisa Letícia, esposa do Molusco, morreu. Nós vimos. Ela era acusada em algum crime e tal. O que aconteceu? O Brasil, o mundo viu que ela morreu. Puxa, professor, ela morreu. Morreu. E aí? O juiz do caso, o juiz Sérgio Moro, por exemplo, ele viu, ele atestou, ele olhou, olha, morreu a Marisa. Morreu. Sem olhar a certidão de óbito, sem
dar vista para o Ministério Público, isto é, o Ministério Público tem que falar o que foi que ele viu. Está aqui a certidão, o Ministério Público diz, ok, optamos ou requeremos que o juiz declare extinta a punibilidade, aconselhamos, enfim. Aí o Ministério Público foi ouvido. Cuidado, porque o ouvir do Ministério Público é o ouvir de escrever, é o ouvir jurídico. O ouvir jurídico não se prende a falar. Por exemplo, agora, se você estiver em qualquer uma das plataformas, você está me vendo. Você está me vendo e participando comigo aqui da imagem. Mas vamos imaginar, você está num dos áudios, de repente você está no Spreaker. O Spreaker está ao vivo agora, lá na playlist do TJ Paraná. Você ouve, você ouve e vê, ou melhor, você vê, depois você ouve e tal, ou melhor, ao contrário, titio tá velho, você ouve, depois você vê, mas está ouvindo ao vivo, onde você estiver, você ouve ao vivo no meu Spreaker a aula. Tá bom, você ouviu com o ouvido. No direito, o ouvir é ouvir por escrito, é ouvir escrevendo. A gente ouve, a gente do direito, a gente ouve vendo. Eu vou ver, eu vou ler, eu tenho que ver escrito. Eu não vou ouvir com o ouvido, eu vou ouvir com os olhos, ok? Lembre-se disso na hora da sua prova, para não fazer cocô, pelo amor de Deus. Ok. Artigo agora vou para o 251. Vou para o 251. É a próxima parte da sua prova. Deixa eu jogar na tela. Vamos lá. Na tela. Aqui, tela. Muito bem. Aqui, ó. Artigo 251. Presta atenção. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Você está vendo, se você tem meu material, você está vendo que eu grifei de amarelo. Ao juiz incumbirá, de azul, prover a regularidade do processo, de azul claro, o E, marrom, manter a ordem no curso dos respectivos atos, e vermelho, requisitar a força pública. Por quê? Porque aí eu tenho 500 questões de prova. 500. Presta atenção aqui nesse E. Peraí, vamos pôr aqui. Deixa eu pôr na tela uma caneta aqui, uma pretinha aqui, ó. E. Presta atenção neste E. Porque na prova, quando eles colocam o artigo, eles colocam ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo ou manter a ordem no curso dos respectivos atos, podem, para tal fim, requisitar a força pública. Ok. Agora, eu tenho que te explicar o que cai na prova. É lógico, eu tenho que te explicar o que cai na prova. E eu vou... Não, é aqui. Eu vou trazer para mim. É difícil fazer tudo sozinho, mas eu faço sem problema nenhum. Bom, vamos lá. Aí você viu no artigo que ao juiz incumbirá. Então, primeiro, eles podem te perguntar, são funções institucionais do juiz. Putz, como é que é? São funções institucionais do juiz. O que o juiz faz? Qual é a função dele? A função dele, é lógico, é julgar. Puxa, ele vai julgar o processo. É lógico. Tá, mas e daí? Além disso, ele vai prover a regularidade do processo, isto é, ele tem que dar o correto andamento do processo. Os fatos jurídicos, os fatos processuais têm que ter uma sequência, tem que ter uma concatenação de atos. O que é concatenar? Tem que ter uma união de atos, tem que ter uma sequência lógica de atos. Por exemplo, você entra com o processo, é a petição inicial, aí o juiz cita o réu, depois o réu apresenta a contestação, isso no cível. No penal também. Você vai lá, faz a denúncia para o juiz vai citar o réu vai se defender na contestação. E daí? Esta é a primeira função que nós temos aí do juiz.
Por quê? Porque existe uma segunda função. É o E. O juiz tem que manter a ordem. Ele tem que manter a ordem no curso dos respectivos atos. Então, assim, ele tem que manter a ordem no sentido de manter a sequência lógica dos fatos. Se ele quer um processo regular, ele precisa manter a ordem. A ordem no sentido de aqui, ali, lá, colar. Vai indo. Passo a passo, ok. E a ordem também, a ordem de segurança. Vamos imaginar, nós estamos numa audiência. E nessa audiência, sei lá, por que cargas d'água acontece do réu ficar bravo com o juiz e começar a xingar. O senhor não presta, o senhor é isso, o senhor é aquilo. Pode, sem problema. Se ele fizer isso, o que acontece? O juiz, a fim de manter a ordem do processo, a ordem física do processo, do andamento processual, ele pode requisitar a força pública. Ele pode chamar a polícia. Professor, mas aconteceu ontem, se você estiver ouvindo ou assistindo no ao vivo, 9 horas e 57 minutos, ontem, dia 8, aconteceu que um cara lá no Rio de Janeiro ligou para a polícia e ficou falando lá, tá acontecendo um assalto ali e tal. Que rua? Na rua, acho que Guilhermina Guinle, se bem me lembro. Na rua Guilhermina Guinle com a outra rua lá. Tá bom, onde que é? Tal. Legal, mas tem um ponto de referência? O cara se encheu e falou, meu filho, deixa acontecer o assalto, tchau, obrigado. Para o juiz não precisa de toda esta burocracia. Não. O juiz ordena, o juiz diz, vou chamar a polícia. Ou então, o juiz diz, para qualquer dos funcionários do fórum, preciso de força pública, preciso da polícia aqui. E a polícia vem no ato. Quais são as funções do juiz, então? Prover a regularidade do processo e, claro, manter a ordem no curso dos atos, ok? Lembre-se disso, são duas funções institucionais, como as bancas costumam perguntar. E vamos lá, aí eu tenho o artigo 252, vamos pôr na tela aí, vamos lá. Aqui, tela, muito bem, vamos lá. Artigo 252. O juiz não poderá exercer a sua jurisdição no processo em que... Olha lá, primeiro, o que é não poder exercer a jurisdição? O juiz não pode falar em nome do Estado. O juiz não pode exercer a jurisdição. Isto é, o juiz não pode ser juiz no processo em que... Aí são os lugares onde eu tenho o impedimento do juiz. O juiz está impedido de ser juiz. Aonde? Aí eu vou direcionar você para aquilo que cai na sua prova. Presta atenção. Número 1. No processo em que tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Ótimo. Presta atenção. Artigo 252, inciso 1º. Você vai grifar, deixa eu ver, que agora é tudo com o meu dedo, não tem mais a mesinha, não precisa, é tudo moderno, que coisa. Aqui, ó, você grifa, tiver funcionado cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, e grifa até o 3º grau. E coloca em caixa alta, grifa, faz o que quiser no inclusive. Por que no inclusive? Porque 3º grau também não pode. O juiz não pode. O juiz não pode ser juiz em processo onde o advogado seja parente dele até o 3º grau. Professor, mas peraí. Como é que eu sei a linha de sucessão?
Expliquei isso, aliás, ontem para os meninos de constitucional, mas é outra história. Mas enfim, olha lá, presta atenção num detalhe. Você tem que saber a árvore genealógica. Isso tem que saber. Isso tem que saber. Não tem como escapar. Não tem. Como é que eu vou saber? Você faz aí? Eu vou digitar, porque aí pelo menos eu sei que dá. Deixa eu ver se eu consigo abrir um arquivo aqui. E se você estiver nos áudios, depois você vê esse trecho da aula, que vai ser legal, porque isso cai e cai mesmo. E é bom que você saiba o que está fazendo. E vamos lá, deixa eu ver se eu consegui, acho que sim. Bom, vamos lá. Aí você fala, tem que saber a árvore? Tem. Porque, por exemplo, eles te dizem lá, de repente, o tio, né, o advogado era o tio do juiz. O juiz pode julgar um processo em que o advogado de uma das partes era o tio do juiz. Ou ainda, eles amam, sobrinho, tio e primo. Sobrinho, tio e primo. Vamos ver se pode juiz, se pode tio, ou melhor, se o juiz pode ser juiz, onde a parte que é o advogado é o tio, sobrinho ou primo. Veja só, eu vou desenhar, deixa eu colocar na tela, muito bem, nota 100, aqui, vamos lá, deixa eu jogar na tela. Se você está em outra plataforma, repito, depois você vai no YouTube, vê esse momento da aula, 27 minutos de aula, e aí você puxa esta árvore para você. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui linha vermelha. Vermelha, ok, tá certo. Vou pôr você. Opa, não vai? Ué? É assim, ao vivo tem dessas coisas. Fazer o quê? Agora foi. Você está aqui, ó. Você está aí. Desculpe, a letra é meu dedo. Não é nem mais a canetinha, né? Depois eu vou mexer. Enfim, você está aí no meio. Acima de você, quem está? Ou quem estão? Os seus pais. Acima dos seus pais estão os seus avós, se você ainda os tem vivos. Abaixo de você, se você tem os seus filhos. Abaixo dos filhos, se você os tem, você tem os seus netos. Esta é a base da árvore genealógica. Os de baixo e os de cima. Agora, vou para os lados. Como assim para os lados? Se você tem irmãos, seus irmãos estão aqui ao lado de você. Se você tem o cônjuge está aqui ao seu lado mesmo, literalmente. Você está disputando com ele, ok? E aí, ao lado dos seus pais, se você os tem, você tem os seus tios. E abaixo dos tios, você tem os seus primos. Ótimo. Abaixo dos seus irmãos, você tem os seus sobrinhos. Desculpem a letra, mas escrever com um dedo na tela só do computador não dá. Mas tudo bem, tá bom. E aí? Presta atenção no que é que eles te perguntam. Olha lá. Não, peraí aqui. Olha a esperteza do povo. Vamos lá. Qual é a esperteza? A esperteza está aqui. Você está aqui, você e seu cônjuge estão aqui. Se o juiz tiver o cônjuge como advogado lá no processo, é óbvio que ele não pode trabalhar no processo. É óbvio, está na cara, é lógico, é fato, ok. Mas vamos lá. Acima de você, estão os seus pais. E os seus avós. Você viu isso comigo, tá aí na sua tela. Ok. Mas, professor, e daí?
que os seus pais são seus parentes de primeiro grau e seus avós são de segundo grau, seus filhos de primeiro grau para baixo e seus netos de segundo grau. Ok. Seus irmãos, seus tios, seus primos, seus sobrinhos, eles amam perguntar tios, primos e sobrinhos. Ok. Seus tios, vamos primeiro nos tios. Para eu saber qual é o grau de parentesco entre você e seu tio, sua tia, você vai para o ancestral comum dos seus tios e dos seus pais. Quem são os ancestrais comuns? Os seus avós. Seus avós foram os pais dos seus pais, os pais dos seus tios. Ótimo. Então você sobe, são lá para os avós, segundo grau. Você desce dos avós para os tios. Então os seus tios são de terceiro grau e seus primos são de quarto grau. Tá aqui, seus primos são de quarto grau. Você e seus irmãos, o raciocínio é o mesmo. Você e seus irmãos, você tá aqui, seus irmãos estão aqui. Aí sobe para os pais, desce para os irmãos. Seus irmãos são de segundo grau. Seus sobrinhos, portanto, são de terceiro grau. Faz um print desta merda dessa tela. Por quê? Porque isso cai em qualquer prova do planeta. Ótimo. Você já printou a tela, né? Ótimo. E aí? Aí você viu lá, você reparou, tios, eu falei, tios, primos e sobrinhos são o amor da vida dos examinadores. Tios e sobrinhos são terceiro grau, você vê aí na tela. Então, se são terceiro grau, não pode, o juiz não pode ser juiz em processo onde o advogado é tio dele ou é um sobrinho dele. Mas se é um primo aqui, ó, no lado esquerdo da sua tela, se for um primo advogado do processo, o juiz pode julgar, pode trabalhar como juiz, sim. Ótimo. Já pegou? Já. Professor, eu não peguei. Você volta aí daqui a pouco, você faz aí uma volta e tal. Vou salvar, ó. Vou salvar aqui, ó. Salvar. Tô salvando ao vivo para vocês verem aqui, ó. Procurar. Vou salvar, depois eu disponibilizo para você. Árvore. Genealógica. Muito bem, tá aqui. Tá salvo. Depois eu disponibilizo. Ok. Agora, vou voltar. Aliás, primeiro vou voltar para mim. Porque, aliás, não é aqui, é aqui. Ok. Por quê? Porque nós estamos falando de situações em que o juiz não pode ser juiz do processo. Por que não? Porque ele está impedido. São casos de impedimento. Vou devagar neste trecho, porque cai na sua prova. Isso cai. E aí? Aí você tem que saber, velho. Você tem que saber. Não tem como escapar. Você tem que saber. Ele não pode. Vai cair tio, primo ou sobrinho que vai ser o advogado, quando o caso é um caso de exemplo de vida, ok? Lembra, tio e sobrinho, não. Primo, sim. O juiz pode. Vamos voltar agora para o slide que estava na tela. Aqui não, aqui eu já vou fechar. A árvore. Ótimo, antes que venha o cachorro fazer xixi. Fechou, muito bem. E agora eu trago na tela esse aqui. Olha lá. 2. Outro impedimento que o juiz tem. Quando? O juiz não pode ser juiz, ele não pode exercer a jurisdição. Ele não pode exercer a jurisdição. Aonde? Ou onde? Ou em que lugar? Ou em que momento? Onde ele próprio... Aqui, peraí. Opa, deixa eu colocar
caneta aqui para eu grifar. Caneta não, vai de marca-texto. Marca-texto amarelinho. Ó, onde ele próprio, juiz, houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Que qualquer destas funções? Ele não pode, se ele foi, aqui no número 1, defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, isto é, se ele já foi um defensor público, se ele foi advogado daquele processo antes de ser juiz, se ele foi membro do Ministério Público antes de ser juiz, se ele foi delegado antes de ser juiz, autoridade policial aqui, ó, auxiliar da justiça, se ele foi, por exemplo, um analista, um técnico, ele não pode, como também perito. Se ele participou, ele, juiz, diretamente participou, cuidado agora. Cuidado com um detalhe. Que detalhe? Se ele próprio tiver participado, isto é, se ele foi defensor público, advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, ele não pode julgar o processo. Ele trabalhou naquele processo, ele tem interesse naquele processo. Isto é, ele tem que mostrar que ele, enfim, participou, ele teve um interesse ali. Ele quer, lógico, se ele for o juiz da causa, ele vai querer puxar a sardinha para o lado dele. Fato. Mas aí tem um detalhe que você viu, que está aí no número 2, que é a testemunha. Se ele foi apenas testemunha de algum ato judicial, dentro deste processo, desse procedimento, deste processo, ele próprio, o que acontece? Se ele foi testemunha, ele também não pode. Ele também não pode. Olha o número 3. Olha o número 3. Processo onde ele tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito, grifa fato ou direito, sobre a questão. Aí você fala, professor, pera que eu não entendi nada. Então vamos lá. Vou trazer para mim. Aqui e aqui, eu acho. É isso mesmo. Ó, assim, nós estamos agora no inciso número 3 aí da lei. Ok. E você viu, onde ele foi juiz de outra instância, se ele se pronunciou de fato ou de direito. Por exemplo, vem um juiz aí falar aos 4 ventos e ele fala assim, por exemplo, ele pega o microfone de uma repórter, de um repórter e fala, eu sou totalmente a favor da pena de morte, eu acho que o bandido tem que apodrecer na cadeia. Ele deu um parecer, ele falou uma posição dele no ar. Ótimo. E aí tem esse detalhe. Se ele falou, se ele se manifestou, se ele pôs a sua ideia, não importa de verdade onde foi, ele falou, ele se pronunciou, ou de fato ou de direito. Como assim de direito? De direito, de repente ele se posicionou frente a uma câmera, ele diz, eu sou totalmente a favor que o cara fique preso 300 anos na cadeia, então a gente já sabe que ele vai ser favorável à prisão, mas de que, por exemplo, estuprador tem que ficar preso 300 anos. Aparece na mão dele um caso de quê? De estupro. Putz, olha, eu juiz falei isso aquele dia lá, mas ele fala, eu já tenho uma ideia pronta na cabeça. Se ele já tem a ideia pronta na cabeça, a gente já sabe. Por quê? Porque ele se manifestou. O juiz não pode falar. Cuidado com isso na sua prova. Juiz não pode falar e não vai falar e não deve falar de nada que ele tenha participado. Então, assim, todo e qualquer caso, agora sim, que eu me vejo lá na tela, por isso que eu estou falando. Bom, em todo e qualquer caso que ele tenha se pronunciado ou que ele tenha dado uma sentença, ele não pode julgar. Mas peraí, professor,
No fórum, onde ele vai estar lá, ele é o juiz. Se ele é juiz, ele está ali julgando o processo dia e noite, dia e noite, dia e noite. Ok. Presta atenção na lei. Veja lá. 3. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Se foi na vara dele, se foi lá, professor, putz, na vara dele mas você entendeu o que eu quis dizer. Se for na vara onde ele trabalha, ele pode falar o que quiser. Cuidado, a lei diz, ele tem que ter julgado em outro lugar. Se ele julgou em uma outra instância, em outro lugar, em outro fórum, em outro prédio, enfim, ele veio de Xiririca da Serra, ele veio para cá. Se ele está aqui, ele estava em Xiririca e agora está aqui, ele já julgou isso, ele já se pronunciou a respeito disso lá, ele não pode aqui. De nenhum caso. Se ele sentenciou, calou a boca, fez o papel dele, não espalhou, pode. É isso que cai na prova. Porque aí que tá. Aí você diz, professor, mas de outra instância. Como é que você falou que se ele pegou o microfone aqui do repórter, da repórter, ele disse assim, o estuprador tem que ficar preso 300 anos. Eu apareço lá com um caso para o juiz que tem lá, estou protegendo o estuprador, não advogo mais, só dou aula, mas enfim, apareço lá e mostro, o juiz está aqui, eu estou com um caso e é um estuprador. Putz, caiu com esse juiz. Esse juiz já disse que o cara que estupra tem que ficar preso tanto tempo. Eu vou dizer que ele está impedido de julgar. Se cair na sua prova, além da parte dele ter julgado de fato ou de direito em alguma outra instância, isto é, além dele ter dado sentença já de algum caso em outra instância, se ele der a voz dele em algum microfone ou em algum lugar onde ele apareça, ele não pode julgar, ele está suspeito, ele está no mínimo suspeito, mas na prova está impedido, ele não pode. Ele se pronunciou a respeito daquele caso, como é que ele pensa. O juiz tem que ficar quietinho, tá? Tem que ficar bem quieto, não pode ficar falando besteira. Bom, vamos seguir esse artigo, de fato ele tem um monte de coisa que cai na prova, mas nós vamos esmiuçar, isso é fácil, tranquilão. Vamos lá. Artigo 252 e o inciso agora é o inciso 4. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio, grifa por favor agora, deixa eu pôr aqui, eu vou pôr uma cor escura, ele próprio, não, pus errado, não é caneta, é marca-texto. Ele próprio, eu quero azul, eu sou chato, em que ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, grifa 3º grau, inclusive for parte ou diretamente interessado no feito. O juiz está impedido, o juiz não pode exercer a sua jurisdição quando um parente dele, qualquer parente, venha a ser parte. Cuidado agora com um detalhe, estou aqui, ok. Qual é o detalhe? Não importa, cuidado, não importa se o parente de até 3º grau, inclusive, e o cônjuge. Professor, cônjuge não é parente de grau nenhum? Não é. Parente por afinidade, mas que se junta a você. E como dizem as igrejas, os dois formam-se não uma só carne. Ok, mas não pode. Quando o parente até o 3º grau for parte.
como também não pode se eles forem advogados. Mas aí, presta atenção num detalhe. Presta atenção num detalhe. Deixa eu trazer lá na tela. Olha lá. Presta atenção num detalhe. Olha lá. No 252, no inciso 1, tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito. Olha o 4. Ele próprio, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Então aí vem um detalhe. Qual é o detalhe? Vem uma pergunta tradicionalíssima de prova. Qual? Juiz vai julgar um caso de uma empresa qualquer. E na empresa, o que é que aconteceu? Na empresa, ele já tem alguma ação daquela empresa. Putz, caiu lá um processo qualquer para o juiz, ele tem uma ação, sei lá, tem ação de celulares, fábrica de celular. A fábrica daquele celular aparece nas mãos daquele juiz e putz, o juiz vai ter que dar um parecer ali dos piores possíveis. E pior, ele é um dos interessados. Por que ele é interessado? Porque ele tem ações daquela empresa. Resultado, putz, se o juiz julgar, o juiz é interessado, o juiz não é parte, mas ele é interessado. Por que é interessado? Se ele julgar mal, ele perde o valor da ação. Se ele julgar bem, tudo termina bem. Ele está impedido. Ele não pode. Ele está impedido. Ele não pode julgar. Ele não pode. Ele está impedido. Necessariamente? Sim, necessariamente. Se for ele, cônjuge, não importa se marido, mulher, filhos, netos, pais, avós, tios, sobrinho, irmão, essa galera, se eles forem parte ou tiverem interesse naquele processo e é da família do juiz, o juiz sabe que um dos parentes dele tem interesse, ele não pode julgar. Isto é um impedimento, ok? Vamos seguir. Vamos para a tela. Deixa eu ver agora. Artigo. Peraí, aqui. Vamos lá. Sobe. Muito bem. Eu deixei espaço da árvore genealógica. O burro do professor. O que ele fez? Ele fez um outro lugar. Mas tudo bem, tá feito. Funções, testemunha, funcionado, ele próprio. Olha, estava tudo grifado, eu nem reparei. Como eu sou idiota. Mas tudo bem, já te expliquei tudo isso. Vamos seguir. Artigo 253. Nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive. Isto quer dizer, está impedido, o juiz está impedido. Deixa eu trazer para mim. O juiz está impedido de julgar. Quando? Quando tem um juízo coletivo. Como assim um juízo coletivo? Sei lá, tem... Alô, câmbio, ok. Quando tem várias ações, ou quando tem uma ação com várias partes, e uma das partes não é o juiz que está julgando, mas é um juiz amigo dele. Amigo pode... o juiz é suspeito, ele não está impedido de julgar um processo em que o juiz pegue lá, sei lá, 300 autores, ou pior, 300 réus, e nos réus tem um juiz ali. O que acontece? Putz, ele está ferrado. Não está não. Amigo pode. Lê o artigo 253. Nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes. Amigos, falou? Não falou. Consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive. Então,
Se tiver parentesco, por exemplo, eu conheço um juiz, tudo bem que é do trabalho, e o filho dele é juiz do trabalho. E aí? Vamos imaginar que cai um processo na mão desse pai ou do filho. Vamos pensar no filho. O filho caiu lá, um processo. Putz, meu pai é parte. Putz, meu pai é parte. O que acontece? Meu pai é parte, o pai dele é juiz. Pai dele é juiz. Se são parentes, o juiz está impedido. Está impedido, não pode julgar. Ok? E assim eu vou, não, já tô na tela, eu tava vendo aqui, enfim. E assim eu vou colocar um ponto final, porque já são 51 minutos de vídeo são 55 já. Vou ver se tem algum tipo de questão aqui no ao vivo, algum tipo de comentário que seja, não sei. Está à sua disposição o áudio. A aula está acabada. Deixa eu pôr um ponto final. 10 horas e 27 minutos. Está terminada aqui a aula, ok? Agora, vou ver se tem algum comentário aqui no bate-papo. Deixa eu ver. Raul Euclides travando. Minha internet não deve estar boa. Aqui também Euclides. O IAKF, enfim. Raul, essas aulas são um espetáculo. Vou passar e vou a São Paulo, pagaram o almoço. Quando viajar a Curitiba, vou buscá-lo no aeroporto, pagaram o almoço. Muito obrigado, Raul. Raul, show de bola. Muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Talvez, não vou confirmar, mas eu vou para Curitiba, para a sede do Alphacom em breve. Mas aí eu comunico vocês para a gente se ver todo mundo, para a gente conversar, não vou dizer tomar uma, porque eu não bebo, não fumo, não uso drogas, sou doido de natureza, mas enfim. Obrigado, Raul, um grande abraço a você. O IAC explicando direito para quem não entende direito. Baduntes, essa foi legal, Baduntes. Mas é verdade, tem que explicar, tem que fazer o melhor por você, que não entende, eu tenho que fazer você entender para sua prova. Esse é meu dever como professor. Lucas Oliveira aqui está travando. Tava travando mesmo. Isso aqui foi erro, foi cocô. Foi um erro aqui de cocô, tal, um erro mal feito aqui de transmissão, mas tudo bem, porque foi de improviso. Eu prometi que eu estaria aqui na quarta-feira. Tá ao vivo em todas as plataformas. Então, assim, nas outras plataformas, não sei como é que tá. Não sei se você que me acompanha pelo meu aplicativo, até já faço a propaganda. O aplicativo está aí, o app.vc/Fabio_Tadeu_Rock, basta acessar. Você que está no meu aplicativo deve ter tido aí uma aula melhorzinha no vídeo, mas relaxa que o vídeo está indo para o YouTube do mesmo jeito daqui a pouco. Vamos lá. E aqui, ou LAKF, professor, o senhor está dando aí aula empolgadão, mas não está upando a aula. Está chegando para o YouTube picotando com umas caídas intermitentes. Relaxa que eu gravei aqui, né, que vocês não estão vendo, mas aqui embaixo. Deixa eu jogar na tela. Aqui embaixo, aqui ó, onde vai a setinha, ó, tá aqui ó, parar gravação. Ao mesmo tempo que eu estou transmitindo, eu estou gravando. Então relaxa que eu vou jogar o vídeo todinho, sem erro. Eu não posso ferrar a sua vida. Eu tenho que fazer você passar e vai ser feito. Fica tranquilo. Travou, Ricardo Silva, realmente não há como acompanhar. Relaxa, Ricardo, de fato foi uma aula de emergência. Eu não preparei nada, ainda mais quando eu vi este lixo desta câmera que deu pau. Eu vou ter que trocar, isso não tem jeito. Aí eu tive que ligar tudo aqui. Então assim, tem uma fiação aqui que não dá pra vocês verem. Que aqui, olha, que aqui tá no meu Note. Então não tem como. Pra vocês terem noção, eu tava, antes de ler o resto, eu tava com o microfone sem fio pronto. Aliás, não tô sendo idiota de falar assim, mas assim, ó, tava tudo pronto, prontinho. Presta atenção no som. Olha isso aqui. Eu tirei a pilha. Enfim, tirei a pilha. Opa! Aí deu pau mesmo, tive que mudar tudo. Hoje foi difícil, mas relaxa que nos próximos dias será melhor. Será melhor.
Vamos fazer o melhor sempre. Tem que ser o melhor sempre em prol da sua aprovação. O que eu puder ajudar, conta sempre comigo. Nós vamos realmente juntos rumo ao seu sucesso profissional. Sim, acho que o professor está sem o nosso feedback. Eu estava mesmo. Na verdade, eu estava sem o YouTube, então eu não tinha visto. Faz sentido, já que ele gosta que tudo corra direito, e deveria mesmo. Mas relaxa que o vídeo vai estar 100%. O Spreaker está funcionando normal, Ricardo. Spreaker.com/user/Fábio Tadeu. É isso mesmo, sou eu. É isso mesmo. O IAKF, é que lá eu não tenho como ver o que está passando, o que está sendo falado. Isso não tem como. Então, assim, aí galera que está ouvindo no Spreaker, é ao vivo e sem interrupção. Por isso, basta ter o material. Com o material em mão, você vai ver, você vai grifando, vai fazendo, depois você vê o vídeo. Fiquem tranquilíssimos. Já conferi toda a configuração. Não é a minha internet que está com problema, Ricardo. Relaxa, é a minha internet que deu pau mesmo. Não vejo outra explicação, é verdade. Não, Ricardo, relaxa, foi aqui mesmo. Vânia Aparecida, boa noite. Boa noite, Vânia, bem-vinda, obrigado. Ricardo Silva, o melhor é conferir amanhã, talvez depois que terminar a transmissão o vídeo fique salvo. Não, relaxa, Ricardo, que vai estar 100% perfeito. Não vai ser tempo perdido, não. Relaxa, que vai estar 100% perfeito. Você vai ver isto aqui agora, 10 horas e 32 minutos, você vai ver isso sem qualquer interrupção, sem qualquer problema, porque está tudo em ordem. Você vai ver isso logo mais. Carla Vieira, professor faz uma aula de processo penal para o TJ do Pernambuco. Eu vou preparar, aproveitar que esse aqui é o último comentário que eu tenho aqui, eu vou preparar um conteúdo não só de direito processual penal. Aqui no canal eu posso te ajudar com o que eu puder, então assim, não tenho limitação. Galera do Alfa, eu sou professor de constitucional. No Alfa eu não posso, no Alfacom eu não posso ficar falando de outras matérias. Minha matéria lá é direito constitucional. Aqui no canal eu posso ministrar a aula do que eu quiser, te ajudar no que eu quiser. Isso, nesse ponto, patrão, é show de bola. E assim, eu vou fazer aulas pequenas, com tópicos pequenos do que é de cada disciplina, do que é de cada lugar, do que é, enfim, direito processual penal, direito penal, tal, tudo direitinho. O que eu puder ajudar em direito, eu vou ajudar. E fiquem tranquilos, porque vai ser tópico por tópico. Beleza? Então é isso. Por hoje é isso. Eu tenho que parar aqui porque vai começar a suspeição do juiz no próximo artigo. E aí a gente vai estudar com mais calma. Ok? Vou encerrar a transmissão no podcast, no Spreaker, no audioblog e aqui. Mas eu fico à sua disposição. Meu celular está aí na sua tela. 11 São Paulo, 970 26 5105. Demoro para responder, não tem como. Mesmo porque agora a vida está corrida, graças a Deus, mas sempre ajudando você a conquistar o seu sonho. A sua conquista, o seu sucesso profissional é a minha alegria. Ok? Um forte abraço, minha gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Detalhe, o áudio do Spreaker vai para o YouTube e vai ficar à disposição no YouTube também. Ok? Um grande abraço. Obrigado e até amanhã. Amanhã eu estou de volta, se Deus quiser. Se não, eu aviso, mas é quase 100% certo que eu estou aqui amanhã. 10h35, boa noite, 9 de agosto de 2017. Até amanhã.